Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para nossa demonstração da Arca G. Gente, ficou tão maravilhoso que nem cabe aqui na tela direito, mas a gente vai aprender todas as etapas para montar. Aqui faltou só pintar mesmo alguns detalhezinhos dos bichinhos, mas eu já queria fazer essa introdução para vocês. Então, bora aprender. Para começar, a gente vai precisar aqui, além da Arca G, o Reino Animal Mini e uma cabecinha M da minha coleção, tá bom? Se você não tiver a cabecinha, não tiver o Reino Animal Mini, pode fazer manual tranquilamente, tá bom? A base mesmo dessa demonstração é a barca, então o restante vocês podem adaptar com outras aulas do canal, ou se você já faz biscuit, do jeitinho que você já tem costume de fazer. Então, bora lá! E eu vou pegar a massa de biscuit da Inkway, como sempre, maravilhosa. Só que aqui eu já misturei o marrom terra com um pouquinho de marrom chocolate. Gente, é marrom, tá? Independente do nome da cor do marrom, se você não tiver a massa Inkway, você vai usar o marrom que você tem. Você pode clarear, como pode escurecer. Usa o marrom que você quiser. Aqui eu vou mostrar com um marrom um pouco mais escuro do que esse, tá vendo? Ó? Mas esse aqui é só deixar o marrom um pouco mais claro. Então, a gente tem, para colocar no molde, sempre que prestar atenção em sovar bastante. Porque se a gente sova, tá? E faz rolinho, por exemplo, a gente tá deixando a massa bem lisinha e a gente pega uma quantidade que sabe que vai dar aqui dentro. Essa quantidade é pouca ainda, então eu venho e coloco aqui. Por que que eu não peso, tá, a massa quando eu tô usando o molde? Porque o molde já é justamente pra gente pular essa etapa, gente. O molde já é feito para você não perder tempo pesando nenhuma parte da peça. É já para você colocar a massa ali e simplesmente já tirar ela no formato, né? Eu não tenho que ficar indo lá na balança, indo e voltando, não. Então, o molde, a facilidade dele também é essa. Então, aqui que eu faço aqui, ó. Coloquei no meio, tá vendo? E vou espalhando, gente. Agora eu vou espalhando essa massa, ó. Como esse aqui é maiorzinho, eu tenho que fazer com essa palma da mão, né? Eu vou espalmando aqui, ó. E preenchendo as cavidades. Entendeu? Preenchendo as cavidades. E eu venho com o rolinho e passo. Se passou alguma parte de massa para fora da borda, você tira, porque tem que estar tudo muito dentro aqui do espaço, tá? Ó, para ficar perfeitinho. Passou, a gente dá uma apertadinha para marcar um pouco mais e retira. Já vai sair assim, ó, todo no formato, tá bom? A gente vai tirar duas vezes e eu vou mostrar como que eu faço para deixar ela já do jeitinho certo. Eu coloco as duas primeiro na almofadinha, né? Pode ser numa espuma coberta com uma fraldinha ou com tecidinho de tricoline, ou esses travesseirinhos de bebê que são furadinhos que seca bem rapidinho. Então, eu vou tirar aqui de novo, vou acelerar essa parte. Pronto. Eu deixo essa parte aqui, dar uma ressecadinha, mais ou menos aí uns 10 minutinhos, tá, gente? Para ela ficar um pouco mais firme. A massa da Inkway, ela é super rápida, né, de já criar aquela películazinha, ela já fica um pouco mais firme por fora, por dentro, ela ainda vai secando com o tempo, como qualquer outra massa. Mas ela já me dá uma firmeza muito boa, né, com poucos minutos. Então, 10 a 20 minutos você deixa aí, você ainda vai ter essa massa maleável e a gente vem montando ela já para deixar no formato da barquinha, tá bom? Então, vamos deixar e a gente volta. Pronto, vamos lá então, tá? Tô com duas partes aqui já, vocês viram que aqui essa parte de cima já deu uma ressecadinha, mas por dentro ainda tá úmido, né? O que que a gente faz? A gente vai simplesmente aqui, ó, tem várias maneiras que a gente pode usar esse molde, tá bom? Na verdade, vocês podem deixar as duas partes secando aqui e fazer uma faixa de massa também e colar aqui, dando um espaço maior, né? Deixando ela um pouco maior. Ou podem colar diretamente uma parte na outra, que foi o que eu fiz ali, para ficar uma barquinha, né, no formato mais arredondado e menor. Então, aqui, ó, eu passo um pouquinho de água nessa parte, que é onde a gente vai colar uma na outra. Então, a gente tem que fazer esse processo
no mesmo dia, né, com cerca de 10 minutinhos, 20 minutinhos, só para dar uma firmeza mesmo, na hora que a gente pegar, não deformar essa textura, mas ao mesmo tempo, a gente já dá o formato e deixa secando, tá vendo? Ó, é tipo uma bolsinha que a gente tá fazendo com a arca. E aí, pra gente deixar nesse formato aqui, a gente precisa ter um apoio. E aí eu uso aqui, eu uso a fibra siliconada, que é aquele enchimento, tá? De almofada, tá bom, gente? Mas eu tenho que colar bem direitinho aqui, ó, a bordinha dela, né, no caso, da arca. E se você quiser passar um pincel modelador, passa para ir fechando aqui com um pouco de água, ó. E unindo esses detalhes, tá? Como é madeira, o detalhe não precisa ser bem retinho, ele pode ser realmente assim, um pouco mais aleatório. E aí você vai abrir um pouquinho essa arca e já vai posicionar aqui o fundo, ó, dando uma pressionada para ficar retinho, tá bom? Então, ó, vocês viram que eu já pressionei, deixei retinho aqui, e vou deixar essa barquinha secando. Tanto pode deixar secando assim, como pode deixar assim, tá? Enche bem e deixa assim. Esse barquinho, né, dá para fazer outros temas, dá para você fazer um menininho pescando dentro dele, dá para você usar para temas bíblicos, né, por exemplo, Pedro, Tiago e João no barquinho. Então dá para fazer muitas coisas legais. E aí, depois que já secou a barca, já secou a parte do telhado e esse detalhe aqui, a gente vai vir colando, né? Toda essa parte aqui de dentro não vai aparecer, mas a gente precisa colar aqui nas partes também, tá? Eu já posiciono aqui, já deixo. Pode colocar também um pinguinho de cola instantânea. Tem que segurar se passar cola instantânea para que isso aqui não solte. E eu ainda dou uma dica maior, tá? Se você quiser, tiver muito seco isso aqui, você vai colar entre as partes um pedacinho de massa úmida. Se você notar que não tá segurando, você vai prender com um pouquinho de massa úmida. Por quê? Porque é isso aqui que vai segurar, tá bom? Se essa parte aqui tiver muito, muito seca, realmente é o ideal. Você colar um pedacinho de massa úmida entre as partes. Independente de estar usando a cola instantânea ou a cola branca, isso aqui vai ajudar, tá? Então pode ser uma bolinha, como pode ser uma tirinha aqui, desde que cole bem dos dois lados. Aí você vem e pressiona, tá bom? Ó, pressiona aqui, mas lembrando que tem que fechar aqui em cima o telhado. Então você dá aquela apertadinha. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, ó. E aí limpa a cola, né, com cotonete nessa hora, pra não vazar aqui, não ficar parecendo feio nem nada. Limpa aqui dos lados também. Aqui no meio não tem necessidade de ficar nada, a não ser que você queira. Só limpa. E aí você segura um pouquinho, tá, gente? Porque às vezes dá uma soltadinha mesmo, porque tá muito, no meu caso aqui, tá muito dura. Eu geralmente colo ainda meio úmido, mas não no mesmo dia, tá? Nunca cola tudo no mesmo dia, senão vai despencar, vai entortar, vai envergar, vai ficar feio. Então você tem que deixar pelo menos essa parte aqui pode estar um pouco mais úmida do que a arca. A arca em si tem que estar bem durinha para você trabalhar. Essa parte aqui você pode até colocar ela assim meio ainda úmida, não totalmente seca, porque fica melhor de colar essas junções aqui. Ó, tá vendo? Ó, ela tá muito seca, fica bem difícil. Ela vai soltando. Então você precisa esperar secar bem aqui para ela ficar. Mas é tudo questão de adaptação, tá bom? Então você pode esperar, por exemplo, essa parte secando aqui sozinha, para ela ficar bem presa. Aí ela ficou presa, você coloca aqui e junta aqui. Você que vai ver as etapas de como fica melhor para você aí, de acordo com a sua rotina e a massa que você usa, tá? Mas o importante é que depois esteja tudo coladinho dessa maneira, pra gente começar a encher de bichinhos.
E aí eu vou mostrar pra vocês agora a seguir o molde que eu uso pra fazer os bichinhos enquanto essa parte vai secando. Ó, deixei lá paradinho um pouquinho, já deu uma coladinha. Agora a gente vai ter que apoiar essa barca já como se fosse a água, né? Então, além de colocar a parte da água na frente, eu coloco também na parte que vai sustentar ela em cima. Então, essa parte tem que estar úmida. Vou usar aqui um Tiffany bem clarinho. Eu peguei o Tiffany da InkWay com branco, tá? Mas vocês vão usar aí a cor que vocês querem, se é o azul mesmo, com branco, enfim. É fazer o formato aqui, deixar retinho e posicionar lá no EVA. Deixa lá secando mais um pouquinho. Depois a gente vem com essa parte da frente. Mas uma das coisas também que você tem que fazer, se você quiser, é sombrear esse detalhe da arca. Tem várias técnicas de sombreamento aí no canal, tá bom, gente? Então, nem sempre eu vou repetir alguns processos, que o canal ele já tem muita aula legal. Pra menininha, eu usei aqui a massa da InkWay na cor cappuccino, gente. Eu amo essa cor, ela fica muito bonita, né, ó. Depois que seca, você vê que escurece bastante. Toda a massa de biscuit no pacote, ela não é a cor real, tá, gente? Porque a massa úmida, ela é de uma cor, quando seca, ela vai escurecer mais ou menos uns 2 a 3 tons. Então, no seco, ela fica mais ou menos esse tom aqui, ficou muito bonita. Você pode fazer nuances de pele negra com ela também. Então, você pode fazer um pouco mais claro, um pouco mais escuro, adicionando aí o que você quiser. Se você quiser clarear um pouquinho mais, fazer um meio termo, coloca mais pêssego nela. Ou pêssego bebê da InkWay. Se você quiser um pouco mais escura, você vai usar um pouquinho de preto nessa mesma massa. Então, você vai fazendo ali as suas nuances, tá? E o olhinho que eu usei foi esse aqui, da Primor Biscuit, o MC049, tamanho P, a partezinha preta, tá? Eu vou mostrar pra vocês novamente aqui o detalhezinho do roxinho com o narizinho. Mas, gente, já tem muitos vídeos aqui no canal onde eu ensino essa etapa do narizinho. Acho que essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou mostrar, hein? Então, se tiverem vontade de fazer, essa é a última vez. Então, vamos lá. Vou colocar a massinha aqui dentro. Essa cabecinha M é lisa. E a gente pode usar meia bola aqui de 25 nela, tá? Até meia bola 30 ainda cabe, mas eu prefiro a 25. Sempre eu uso uma bola menor do que o espaço do molde. Porque eu tenho que deixar uma cavidadezinha de massa aí ao redor da bola, né? Então, aqui eu vou usar somente a bola. Aliás, aqui eu vou usar somente a cabecinha. Tá bom? E o que eu geralmente faço quando eu quero usar cabecinha de molde, ou mesmo quando eu faço? Eu sempre gosto de reforçar as marcações aqui da área dos olhos, alisar, porque a massa de biscuit, quando seca, ela dá uma suavizada nas marcações. Então, para não ficar aquele rosto todo reto, redondo de uma vez, para não perder essa bochechinha, essa divisão da bochecha e da testa, eu reforço essa marcação agora. Daí eu venho com o olhinho. Daí eu venho com o olhinho e com o marcador de boca. Vou marcar aqui. E nessa hora que eu marco, eu já venho com o pincel modelador e dou a subidinha do nariz, gente. Então não tem segredo não, tá? É aqui que eu faço o narizinho. Dou uma ajeitadinha, deixo ele do tamanho que eu quero ou só o triângulo mesmo, tá bom? Do jeito certinho. Daí eu vou colocar o olhinho. Final do sorriso é a posição do olhinho, sempre, para você não ter erro, tá? E sempre dentro dessa marcação entre testa e bochecha. Então também não tem erro, o nariz tem que estar bem no centro. Afundou um pouquinho. Dá aquela alisadinha de novo por cima, assim, pro olhinho ficar bem acoplado. E pronto, gente. Aí aqui a gente já marca onde vai dividir. Vai colocar o pescoço.
e vamos deixar secando para depois usar. Como eu já tô com ela seca aqui, eu vou simplesmente pintar agora os olhinhos. E para os bichinhos a gente vai usar esse daqui, que é o Reino Animal Mini. Ele combina bem certinho. Relembrando aqui, por exemplo, de menino que a gente fez, todos os bichinhos foram feitos com as cavidades do mesmo molde, tá? Então, na verdade, gente, se vocês não tiverem um molde, vocês vão fazer os bichinhos manual, simples, do jeito que vocês já sabem, ou se não sabe, procura as aulas aqui do canal onde eu já ensino várias cabecinhas de bichinho e bichinhos de outros tipos também, tem do bosque, fazendinha, aqui você adapta o corpo de um, cabecinha de outro e vai montando, tá? Não é difícil, aqui é basicamente só a cabeça e meio corpinho que a gente coloca pra dentro da arca, e aqui é só a cabecinha, que é o que coloca atrás. Então, a menininha vai ficar da mesma posição desse aqui e os bichinhos ao redor. Quando é menina, a gente pode usar os tons mais suaves, né, dos bichinhos, não precisa ser forte. No caso dela, eu quero fazer mesmo bem colorido e eu vou mudar alguns bichinhos para combinar mais com o feminino, tipo. No caso do elefantinho, eu vou usar o Tiffany ao invés do cinza. No caso da girafa, eu vou deixar normal mesmo, vou deixar o amarelo. E aí você poderia, por exemplo, colocar os animais do bosque na arca também, porque é todos os animais que foram na arca. A gente tende a usar somente aqueles padrões, né? Ah, leão, só os da selva em si, né? Mas e os do bosque? E os que rastejam? E os outros? Tudo estava na arca, gente. Eram todos os bichos, todos os animais. Então, você pode usar qualquer um que você quiser. Então, de repente, se a mãezinha quiser uma arca de Noé com bichinhos do bosque, é uma mistura top que você pode fazer, vai ficar lindo, ninguém fez ainda, né? Pelo menos até agora eu não vi. Então, eu já tô dando a dica pra vocês. Então, eu vou aproveitar, eu acho que nem vou fazer leão. Eu vou fazer a raposinha, vou fazer o elefantinho, vou fazer a girafinha, que a girafinha eu acho que sempre tem que ter, porque ela dá um up assim na arca, deixa ela um pouquinho maior do que os outros, né, e fica muito legal. E de repente um hipopótamo, sabe, a gente vai vendo o que que faz. Se não quiser um hipopótamo, aí você pode colocar um bichinho de cada tipo.
uma vaquinha, né, para representar os da fazenda, uma raposinha para representar o do bosque, o elefante e a girafa para da selva e o leão, enfim, vocês vão fazendo as misturinhas, tá? Então aqui eu vou tirar bem rapidinho, vocês vão ver que é super simples, vou deixar aceleradinho porque essa parte é bem tranquila. Prontos. Com a basezinha totalmente seca, agora a gente vai também montar. Os bichinhos estão mais ou menos secos, eles não estão totalmente, eu gosto assim para poder colar. A menininha tá bem sequinha, tá? E a gente vai montando a parte da água aqui também para dar o apoio. Então a gente vai pegar o molde lá naquela cavidade que faz, né, as ondas aqui, ó. E como eu falei para vocês, eu tô usando o Tiffany na parte aqui da água desse projeto da menininha, tá bom? Mas vocês podem usar o azul normal mesmo, fica a critério de vocês. Eu vou misturar, inclusive, vou deixar uns tons mais claros, outros mais escuros, justamente para fazer essa diferença, essa nuance. Mas nesse aqui de baixo, que é o que a gente vai posicionar a arca para ela ficar em pé, a gente vai poder usar a cor que a gente quiser, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou tirar mais ou menos umas 3 partes, assim, e posicionar. Aqui também. Eu posiciono aqui da melhor maneira que eu achar que funcione, só para dar esse apoio, gente. Eu pego a barca, por mais que eu tenha já afundado aqui, ela é uma barca, ela tem o formato aí que ela não vai ficar em pé sozinha. Então a gente precisa afundar aqui agora na massa úmida para ela ficar. E aí a gente deixa secando em cima de um EVA, tá vendo? Essa basezinha aqui da água já deu o apoio. Nessa hora da montagem, a gente já vai vendo também onde que vai posicionar cada bichinho, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como a menininha... Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver.
Como a menininha já está seca, eu vou colar aqui essa cabecinha dela que eu não tinha colado. E os bracinhos eu coloco por último. Por quê? Porque os bracinhos eu gosto de dar movimento, né? E como eu falei pra vocês, até o corpinho aqui eu gosto de colar com ele um pouquinho mais úmido. Vocês vão notar que eu só fiz o meio corpinho dela. Por quê? Porque eu quero colocar meio corpinho assim pra fora, mas ainda sobra um espaço para ela ficar apoiada lá dentro. É nessa hora que eu faço a calça dela, né? E é meia calça mesmo. Na verdade é como se fosse ali só a base mais de um shortinho, por exemplo, né? Você pode pegar um rolinho de massa e posicionar assim, ó, como se fosse um shortinho aqui, tá? A gente vai só dar esse apoio. Isso aqui não vai aparecer, só para ela ficar mais em pezinha dentro da arca, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Só para ela estar dentro da arca posicionada. Então, deixa eu fazer de novo aqui para ficar mais bonitinho. Pode até cortar aqui para ficar mais retinho também. Passa uma cola para não soltar, né? Do corpinho. Ó. Tá? E agora nessa parte úmida, a gente vai passar a cola, porque agora eu vou conseguir pressionar ali, tanto embaixo, para ficar na altura, quanto vou pressionar a calça dela aqui e a barriguinha para ela ficar posicionada, tá? Ó, então ela vai ficar lá, posicionada, certo? Ali dentro. Não tem problema se ela encostar a cabecinha aqui, a intenção é essa mesmo. Quando a gente encher dos bichinhos, nada vai aparecer aqui do meio dela, né? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar e vou fazer o corpinho do elefantinho. Eu faço uma coxinha também. Eu vou colar a cabecinha dele aqui. Todos eles, vocês veem que eu não tô espetando o palito pra dentro da cabeça. Tô colando aqui por trás, que é mais prático, tá? Porque eu tô fazendo a arca. Se fosse fazer o bichinho mesmo, sentado na caixinha ou pra qualquer outro lugar, eu preferiria colocar... gente, deixa eu lembrar uma coisa. Precisa das mãozinhas dela, né? Os bracinhos, não pode esquecer. Então, eu vou abrir aqui, ó. Sempre guardo um pouquinho de massa da mesma cor que eu usei no bonequinho pra fazer os bracinhos, né? Então, a gente vai fazer os bracinhos. Se for com manga, você coloca manga no bracinho. Se não, é só modelar. Então, faço aqui. Você pode usar um molde de bracinho também, aí da coleção do Pierre, por exemplo. Tem uns moldes de bracinhos bem bonitinhos. Mas aqui eu já vou fazer com a esteca mesmo, a marcação dos dedinhos e tudo, tá? Dou uma puxadinha, dobro. Posiciono a mãozinha lá no detalhe. Na bordinha da arca, né? E a gente vai colocar aqui, tanto cola na mão dela, quanto na partezinha aqui. Lembrando que se for uma menininha que tá com manga, né, você já faz a manga aqui no bracinho antes de colar nessa parte. E aí você posiciona, tá bom? Se não, deixa assim mesmo. Vou deixar ela assim. Se você é novo por aqui, não conhece o canal, a gente não tem aula só com moldes, a gente tem muitas aulas aí totalmente manuais, tá? Então, vasculhe o canal, se inscreve, assiste aí as playlists. Se você é iniciante, tem muita aula para iniciante, tem muita aula também intermediário, avançado. E para quem tem interesse nos meus cursos pagos, eu vou abrir nova turma em junho. O link da lista de espera tá aí na descrição, tá? Ó, de novo aqui. Coloco
e posiciono. Ficou muito grande, vou tirar um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui a mãozinha, que ficou um pouquinho fora. Pronto, ó, tá vendo? Os bracinhos dobradinho, bonitinho. Aí agora a gente vem, de fato, montando os bichinhos. Já passei aqui um pouquinho de cola, é só posicionar ele aqui, ó. Não precisa ter os bracinhos em todos os bichinhos, tá? Você pode, ó, simplesmente colar aqui atrás, tá bom? E nem todos precisam aparecer de dupla na frente, porque como tem a parte de trás, você pode colar ele aqui atrás, tipo cabeça com cabecinha, entendeu? Para vocês irem montando. Nesse caso aqui da girafa, ó, esse caule delas aqui precisa estar bem seco, tá, gente? E aí eu coloco uma pra frente, caule não, pescoço. Uma pra frente e outra pra trás, tá? Assim, pra elas aparecerem lá bonitinhas. E aí é só, ó, passar a cola e ir posicionando, gente. Você vai ver que já vai encaixar bem certinho, você dá um apoiozinho. A cabecinha dele aqui vem mais pra trás um pouquinho também. Eles ainda não estão totalmente secos, tá vendo, ó? Então eu consigo posicionar aqui por trás a orelhinha desse. Ó, vou olhando aqui atrás também que ficou já a outra girafinha pra cá. Então já vai dando esse formato. Vou limpar aqui onde eu passei a cola no bracinho dela para não ficar brilhoso depois, tá? Colhe um pouquinho. Daí o que mais eu vou fazer? Vou pegar a raposinha, mesma coisa. Aí no caso da raposinha eu vou colocar as patinhas dela pra frente, só pra apoiar. E o corpinho lá atrás. Então, bolinha, tá? Sempre com um pouquinho de cola. Aqui. E os bracinhos dela bem aqui, ó. Pra gente colar na arca. Na frente aqui, ó. Coloco bem aqui do ladinho, em cima dela, ó. Uma patinha pra cá, outra em cima da mãozinha dela. Tá vendo? Sempre apertando aqui pra ela segurar. Aí aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu posso fazer um pouquinho mais comprido também o corpinho, tá? Se quiser, que é pra encaixar segurando lá, não tem problema. E os bracinhos. As patinhas, no caso, né? Pra quem não sabe, já tem aula do Bosque. Vários bichinhos aí, tanto com molde quanto sem molde. Ó, vou colocar aqui meio pra lateral. Ó, posiciono ele assim pra trás. Tá vendo, ó? Que fofinho. E aí eu vou continuar aqui. Deixa eu ajeitar essa água, a gente ainda vai posicionar mais. E eu vou colocar aqui, ó, os dois hipopótamos e a outra cabecinha aqui, tá? Então é só questão de posição mesmo. Você vai decidindo aí qual que você quer misturar. E claro, se você quiser mais bichinhos ainda dentro dessa arca, você vai pensar como que você vai fazer, né? Coloca um em cima da cabeça do outro, não sei. Mas para representar aqui nesse tamanho de arca, eu acho bem ideal esse tamanho que a gente já fez, tá? Por isso que eu disse que o molde combina muito certinho, o moldezinho do Reino Animal Mini com essa arca, porque você monta aqui bem facinho e já combina. Peraí que a orelhinha caiu. Ó, e aí você posiciona.
sem deixar muito espaço, muito vão ali para você tá, né, olhando. Mas, por exemplo, se lá ainda couber algum outro bichinho aqui, você já coloca, entendeu? Vai do critério de vocês. Não tem necessidade, porque quando a gente olha assim, não aparece. Você vai fechando aqui esse meio com as cabecinhas, ó. Você posiciona elas de um jeitinho que não vai aparecer, tá? Aqui eu já separei as cores. Ao invés de usar o vermelho, eu tô usando os tons de rosa para dar o contraste e ficar nem tão forte nem tão escuro, tá? Então no arco-íris eu sei que aqui começa com vermelho geralmente, mas não vou usar. Então eu vou usar o rosa, um rosa mais claro, vou usar o laranja, o amarelo, o verdinho claro, o azul e o roxo, tá bom? Então a gente vai prestar atenção aqui no tamanho da arca e a gente vai fazer o arco então passando dela. No final a gente vai posicionar esse arco-íris em 2 nuvens. Mas por enquanto a gente vai deixar ele secando nessa maneira, tá? Nesse formato. Então, vamos lá. A única coisa que a gente vai fazer agora é montar, né? Eu já adiantei a vela, eu cortei com o cortador da Blue Star o kit Glamour, que é esse mais fininho. Eu acho que combina super. Coloquei o caninho aqui de pirulito para depois encaixar o pavio. E essa vela, ela vai ficar posicionada bem aqui, tá? Ó, os bichinhos já estão posicionados na arca, certinho. Aqui é que eu vou colar um pouquinho mais aqui as duas. Depois vocês vão ter que sombrear, né? Os bichinhos, as bochechinhas, pintar as manchinhas da girafa. E se quiser sombrear também a parte da água, pode sombrear. Vocês também podem fazer, sabe o quê? Colocar o nome da criança aqui, que é aquilo que eu já dei a dica, né? E essa velinha, eu vou posicionar ela bem aqui, porque o arco-íris vai ficar por trás, gente. Olha esse topo, gente. Que coisa magnífica. Só que não acabou, tá? Isso aqui tem que estar muito, muito durinho. E você pode fazer o quê? Prender ele em duas nuvens. Ou você pode simplesmente colar aqui atrás, tá? Vai cobrir um pouquinho mesmo dos bichinhos, ou você pode fazer o arco um pouco maior para passar por aqui, só que eu não fiz, tá? Eu fiz ele realmente para ficar por trás. E aí, querendo ou não, ele vai cobrir o bichinho aqui, uma das girafinhas. Então, como a girafinha tá virada para lá, eu acho que eu vou virar ela para cá. Pronto. Assim as duas ficam olhando para frente e não fica de cara pro arco-íris, né? Então, vamos colocar ela um pouquinho mais para cá. Ajeitar aqui, ó. Eu coloco o roxinho dela pra cá, por trás aqui da outra. E o arco-íris aqui. E essa vela bem aqui, tá? Como a minha vela e o meu arco-íris ainda estão molinhos, eu não vou colar. Mas a única coisa que vocês vão fazer é isso, tá? Só encaixar segurando aqui. Eu colocaria um pouquinho mais de água, por exemplo, e encaixaria aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês só essa partezinha. Porque as nuvens eu não quero colocar na base de baixo. Lembra que elas estão na água, né? Então é como se o arco-íris estivesse entrando até a água. A gente sabe que o arco-íris a gente não encontra o fim, né? Mas a gente consegue ver as nuvens entre o arco-íris na parte de cima.
Então as nuvens eu vou colocar, na verdade, exatamente aqui. Duas nuvenzinhas aqui, que eu acho bem legal, junto com a vela. E na parte de baixo eu vou prender, então, com o detalhezinho da água ainda. Então deixa eu pegar aqui a outra parte do molde, tá? E vou tirar mais umas pra gente posicionar o arco-íris, tá? Lembrando que você tem que ver também o espaço da base que você vai usar nesse topo. Como a nossa arca ela tem 12 centímetros, cabe super bem essa basezinha aqui numa base de 12 centímetros. Mas se você for colocar o arco-íris, colocar mais algumas coisas aqui embaixo, você tem que ver se vai de fato caber na base. Então, eu vou pegar uma base aqui, uma de 12, ó, pra vocês verem como ficam ideal, mas ao mesmo tempo com o arco-íris vai ficar passando, a não ser que você feche um pouco mais do arco, ó, pra ele ficar bem aqui atrás. Dá certo também na de 12, tá bom? Mas eu prefiro colocar na de 15, porque eu sei que fica bem melhor espalhado aqui, ó. E a maioria dos bolos, ou na de 15, né? Eu acho que na de 12 já é suficiente, por mais que ela passe um pouquinho pra fora, aqui, não tem problema, geralmente a base do bolo é 15 centímetros, ainda vai ter ali um espaço, né? Então, acho que aqui esse tamanho fica muito legal também. Então, aqui a gente pode colocar alguns arames, pra quê? Pra na hora de encaixar, ficar melhor ainda, né? Fica mais fixo. No detalhe ali da água. E aí você coloca, ó, enquanto tá úmido ainda, você coloca sem rasgar, né? Coloquem os que estão aqui bem grossinho. E aí você pode deixar secando bem, para depois você encaixar de fato ali na aguinha que a gente colocou aqui, tá? É só um pouquinho aqui, ó, que você vai colocar, tá bom? Então, até corto o excesso. Deixo todos iguais. Pode colocar pra dentro também. E agora sim, eu vou posicionar junto com um pouquinho mais de água. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Preenche bem. Tirei uma. Gente, esse vídeo deu um trabalhão pra gravar, porque pra você fazer em casa com o molde é super tranquilo, você deixa secar as etapas, você vai lá depois monta, mas pra gravar é muito mais demorado. Então, por favor, deixa o like aí, porque não foi fácil não. Ó, então eu vou prender aqui nessa aguinha, lembrando que esse meu arco-íris ainda tá meio mole, mas você vai ter que usar ele bem durinho. Eu acho que eu vou usar a base de 15 mesmo, gente, pra ficar melhor, tá? Essas bases aqui, eu andei procurando bastante na Shopee. Tem muita base boa lá na Shopee, viu, gente? Depois pesquisem por lá. Muita gente me pergunta de base e eu não tenho mais parceria de base, tá bom? Essa daqui, inclusive, vem com a película. Eu gosto muito por isso. Porque ela não vem arranhada nem nada. Ela vem bem legal. É só vocês pesquisarem. Ó. Fica pra cá, bichinha. Você tem que olhar pra cá. Tá bom? Vocês estão conseguindo ver aí? Aqui atrás, ó.
A gente vai simplesmente colar na base aqui. Por isso que eu falei, vocês deixam secando bastante o arco-íris. E por último, vocês colam aqui nesse pedacinho de água. E daí encosta aqui e pronto, tá? Ele vai ficar nessa posição. E a vela, cadê ela? A gente também coloca um arame. E um pouquinho de cola. Essa cola já era. E um pouquinho de cola aqui no arame também, pra encaixar onde necessita, né? Vamos tirar esse arco-íris daqui, porque como eu falei, o meu ainda tá úmido, mas vocês já entenderam como que cola, tá? Então, aqui a gente vai posicionar meio que em cima aqui da carinha do hipopótamo, gente, ó, tadinho, tampando o olhinho do bichinho. Mas foi o local que a gente encontrou pra encaixar a velinha, né? Tem que encaixar bem certinho, tá? Então, eu encaixo aqui e seguro um pouquinho, que é pra ela ficar bem presa. E aí, como eu disse, se você quiser usar somente assim, já é um topo de bolo maravilhoso. Com o arco-íris, aí nem se compara, né, gente? E aqui, ó, por exemplo, eu fiz algumas letrinhas manuais mesmo, pra colocar o nomezinho da criança, mas você pode usar um molde, né? Um moldezinho bem pequenininho, no caso, porque aqui é bem pequenininho que eu fiz, ó. Pra colocar o nomezinho da criança. Só pra vocês verem, eu não vou colar, tá? Pra colocar o nomezinho Alice, tá bom? Mas não vou colocar. Inclusive, eu não coloquei o detalhezinho que eu falei aqui na frente, tá bom? Eu acho que eu vou pegar do molde menor e colocar 2 pequenininhos aqui. Ou 2 coraçõezinhos, ou 2 lacinhos, não sei. Acho que vou colocar lacinho aqui na frente. Acho que vai ficar bem lindo também, tá? Vocês vão perceber que aqui na base da frente, ó, ele vai dar uma soltadinha, porque ele não tá totalmente colado. Se você quiser colar, você cola, tá? E aqui, como eu deixei ele secando na base, assim, ele dá uma encolhidinha. Então, o ideal também seria você deixar secando meio que suspenso, assim, com essa partezinha passando um pouquinho pra ele secar e não ficar com vão, né? Mas aí lembra aquilo que eu falei, você pode pegar os detalhezinhos aqui e posicionar. E eu quase ia esquecendo, gente, do nosso passarinho aqui, da pomba, né? Como eu já mostrei no outro molde, também não vou precisar tirar aqui agora, mas é só tirar, pintar o biquinho, coloca ela aqui, fica muito fofo. Eu vou finalizar depois, então, e mostro pra vocês lá nos stories do meu Instagram, depois dela toda pintadinha, mas isso aí vocês também já sabem fazer. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, que vocês façam uso dessa arca, gente, porque essa arca dá pra fazer muita coisa. Olha esse topo, que maravilhoso que ficou. E ele ficou enorme, tá? Ele tem uma base de 15 aqui, a arca tem 12 centímetros e com o arco-íris ficou a altura de 15. Um padrão de topo de bolo de perfeição, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, curtindo aí pra mim. E quem tiver interesse no molde, é só entrar lá no site da Simone Moldes, que a gente tem os 3 tamanhos da arca, tá? A arca P, a arca M e a arca G, que é essa daqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!